Boa tarde a todos. Daremos início à sessão plenária 3 do CEPOC 2021, intitulada Challenges in Standards and Regulation for Interfacing Photovoltaic Inverters to the Power Grid. O texto em português é os desafios em regulação e normatização para interfacear inversores fotovoltaicos com o sistema elétrico. Embora o título seja ligado aos sistemas fotovoltaicos, que é o tema central do evento nesse ano, ele envolve também todas as fontes baseadas em inversores, né? É uma discussão que não se aplica exclusivamente ao fotovoltaico, embora hoje no cenário nacional brasileiro, majoritariamente se usa em sistemas fotovoltaicos para fazer a regulação, a interface de fontes de geração distribuída com o sistema elétrico. Para essa plenária e depois o painel de discussões, então nós vamos ter dois momentos. O primeiro momento é um momento de plenária, onde os palestrantes vão apresentar uma visão dos seus desafios e dos seus trabalho que tem sido feito pelos diferentes órgãos e a quais eles representam diante dessa situação, desse cenário, desse desafio tecnológico. E no segundo momento será feito um painel de discussão para um debate com a plateia com relação a temas acerca dessa palestra. Esse tema que a gente vai debater é um tema bastante relevante, bastante impactante para tanto o setor elétrico nacional, quanto, inclusive, o setor econômico, tendo em vista a massificação dos sistemas fotovoltaicos. E, para tanto, nós convidamos pesquisadores e profissionais da mais alta qualificação e que são atores muito importantes neste processo, da parte tecnológica, da parte técnica, né, do Brasil. Então, esse painel não é para discutir nenhum aspecto regulatório do ponto de vista tarifário, do ponto de vista econômico, viabilidade econômica, de incentivos. Nós achamos que esse assunto também é muito importante, mas tem diversos fóruns que estão debatendo esse tema, estão trabalhando bastante na discussão desse tema, e esses profissionais aqui são profissionais da área técnica, que vão avaliar e vão mostrar para o público do nosso evento e para um grande público da área de engenharia elétrica, quais são os desafios e quais são as oportunidades de trabalho que nós, engenheiros eletricistas, que é o público majoritário desse evento, ou alunos que vão trabalhar na área, enxerguem e têm oportunidade de trabalhar e que vão ter um campo profissional bastante grande no futuro. E ter uma visão também clara que os desafios técnicos são enormes para a gente poder consolidar e potencializar o crescimento da geração distribuída. Então, para contribuir com esse debate, que vai ficar no escopo técnico, então a gente vai debater questões técnicas desse tema, para não divergir em nenhuma outra questão, que já tem outros fóruns para fazer isso, né? E não é esse fórum aqui que a gente entende o ambiente para isso. A gente vai chamar profissionais que estão trabalhando nas diversas frentes, convidamos profissionais do mais alto gabarito, como eu já disse, que estão atuando em diversas frentes para trabalhar no setor, para desenvolver o setor e para encarando os desafios do dia a dia técnicos, envolvendo, basicamente, hoje, o maior desafio é da inserção da geração distribuída, né? Embora tenha alguns desafios também da inserção de geração de grande porte de fontes renováveis, mas o maior foco que a gente vai abordar aqui acaba sendo na geração distribuída, e a gente quer trazer um pouco de visão desses profissionais e dos desafios e que nós vamos ter que trabalhar ainda para evoluir esse setor e para poder consolidá-lo. Então, como convidados, nós trouxemos, primeiramente, o engenheiro Fabrício Mourinho, que ele atua junto ao Operador Nacional do Sistema. Ele dará uma visão do sistema de grande porte, ou do sistema interligado nacional, dos desafios que o sistema interligado nacional e os operadores do sistema interligado nacional têm, e os potenciais dificuldades ou potenciais riscos que têm que ser enfrentados
e mitigados para que a gente potencialize a inserção de energia a partir dessas fontes. Então, o engenheiro Fabrício, ele é graduado em Engenharia Elétrica pela UniOeste do Paraná, fez mestrado em Engenharia Elétrica pela USP de São Carlos e doutorado em Engenharia Elétrica está em andamento pela COP da UFRJ. Ele é um engenheiro de estudos sênior do ONS, atuando junto à gerência de planejamento elétrico de curto prazo. Tem atuado nos estudos de planejamento de operação elétrica do Sistema Interligado Nacional, proteção do sistema de geração e transmissão, estabilidade eletromecânica, integração de fontes renováveis, geração distribuída e sistemas de armazenamento de energia em sistemas elétricos. Tá? Então, e sua tese de doutorado também está relacionado ao impacto da desconexão em cascata de geradores distribuídos na estabilidade do sistema de grande porte. Então, o engenheiro Fabrício vai dar essa visão do sistema de grande porte, né, dos desafios que nós temos para potencializar a inserção de fontes renováveis, fonte solar, fonte eólica, no sistema elétrico como um todo. Após a apresentação do Fabrício, nós passaremos à segunda convidada, que é a engenheira Lívia Rage, que é graduada em Engenharia Elétrica pela UFMG, também possui mestrados em Sistema de Energia pela UFMG e doutorados em Rede de Distribuição Inteligentes pela Unicamp. Atua como especialista de regulação na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, atuando na Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, e atua no seu trabalho com a regulamentação dos sistemas de geração distribuída, sistemas de distribuição de medição na distribuição e acesso aos sistemas de distribuição. Então, como vocês podem ver, a engenharia Lívia é altamente qualificada também, e ela vai dar uma visão maior dos impactos do sistema de distribuição, que é o campo de atuação principal no seu trabalho, que nós temos para também permitir potencializar a inserção de geração distribuída no nosso sistema, mostrando o viés e os desafios que a ANEEL enfrenta, que as distribuidoras enfrentam e que têm que ser resolvidos, mitigados e trabalhados e para potencializar a inserção do AGD no Brasil. E, por último, não menos importante, tá? Nós convidamos o engenheiro Marcelo Almeida, que trabalha é um pesquisador junto ao IEE da USP, Instituto de Energia e Ambiente da USP, é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará, possui mestrado em Energia pela USP, pelo IEE USP, e doutorado também pela mesma universidade, pelo mesmo instituto. Também atua no Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos, hoje como pesquisador permanente lá dentro. Também tem uma atuação bastante relevante no setor técnico envolvendo a geração distribuída, em especial sistemas fotovoltaicos. Atualmente, além de ter sido vice-presidente, secretário, é o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar, que é a sociedade científica acadêmica, né? É a Sociedade Científica de Energia Solar do Brasil, e é o coordenador da Comissão Técnica de Sistemas Fotovoltaicos do COBEI-ABNT, que é o COBEI, é o Comitê Brasileiro de Eletricidade e Informática, que é o responsável, o guardião pelas normas técnicas brasileiras, tá? Que viabiliza e cria as comissões técnicas junto à ABNT para fazer as normatizações relacionadas aos assuntos da área elétrica, e que trabalhou e liderou todo o processo de criação das principais normas fotovoltaicas do Brasil. O Marcelo atuou ativamente, sendo secretário, relator e coordenando todas as principais normas do Brasil, aí, desde a 16149, 16150, normas de instalação, norma de comissionamento. Então, o Marcelo tem uma ampla experiência normativa de trabalhar com os diversos atores nesse processo. Então, ele traz uma visão também de aplicação e uma visão de saindo de um regulador de sistema e saindo de uma normatização que é um marco técnico coletivo para harmonizar a inserção. Como vocês podem ver, são 3 profissionais da mais alta qualificação, né, com nível 2 são doutores e o último é um doutor em andamento, né, tá quase finalizando o doutorado. Então, estão atuando diretamente nos temas técnicos, né, e a abordagem deles é uma abordagem técnica, né, nas suas atuações profissionais em relação aos diferentes aspectos, aos diferentes níveis de abordagem em cada um deles.
Então, esse preâmbulo foi para mostrar para a plateia, né, para os assistentes quem está assistindo essa apresentação, entender o contexto e uma lógica, que ela vai seguir uma lógica do macro para o micro, né, do sistema elétrico inteiro, sistema de distribuição e impacto de inserção de parte do consumidor, praticamente assim dizer, fabricantes e consumidores de equipamentos, né, mostrando quais são os desafios e os vieses que cada um tem em seus diferentes âmbitos. Tá? Então, foi uma apresentação um pouquinho longa, mas é para contextualizar o que esses distintos palestrantes vão apresentar para a gente. Então, a gente inicia diretamente passando ao engenheiro Fabrício para ele fazer a sua apresentação, e nós temos em torno de 30 minutos para apresentar os pontos importantes que ele enxerga, e depois a gente aprofundar as questões de dúvidas para o debate, que é no segundo momento, a partir das 15 horas e 30 minutos. Pois não, Fabrício, tenha vontade. Obrigado pela apresentação, Michels. Obrigado pelo convite, pessoal. Um prazer estar aqui dividindo esse painel com a Lívia, Marcelo, com o Michels. Deixa eu compartilhar a tela aqui agora. Quando vocês estiverem vendo minha tela, Michels. Sim, perfeito. Por favor. Perfeito, estamos escutando bem também? Sim. Tá. Eu estou só com o monitor, então se acontecer alguma coisa com a minha conexão, Michels, eu pedi para você me avisar por WhatsApp, perfeito, tá? Perfeito. Uhum. Beleza. Pessoal, o título da minha apresentação, então, eu vou falar sobre a evolução dos requisitos técnicos para potencializar a inserção da geração distribuída no Brasil, sem impactos adversos à estabilidade do nosso sistema, tá? Minha apresentação vai ter assim, uma visão mais macro de operação do sistema interligado, mas eu vou tentar mostrar, né, qual é a influência da geração distribuída, né, num sistema tão grande quanto o nosso, tá? Espero que vocês gostem da apresentação. Bem, começando falando um pouco então do nosso sistema, né? A gente possui um sistema interligado que abrange praticamente quase todos os estados do nosso país, né? Atualmente só Roraima que está desinterligado, mas em breve a gente espera que ele seja conectado também. O nosso sistema tem mais de 145 mil quilômetros de linhas de transmissão, né, com tensão igual ou superior a 230 kV. Então, ou seja, o nosso sistema é continental, né, um sistema de dimensões extraordinárias. A gente possui uma matriz hidroelétrica, bastante termoelétrica, mais recentemente eólica e fotovoltaica na transmissão, biomassa. Então, assim, a gente tem um parque gerador bem misto, né? Só que o nosso sistema é um pouquinho particular, porque a gente apresenta várias usinas hidrelétricas em cascata. E isso, o que isso afeta, né? Quando a gente segura água em uma usina a montante, né, vamos dizer assim, a gente afeta a produção de energia em várias usinas ajusantes, né? Então, isso é a base para ter uma operação coordenada e otimizada do nosso sistema, né? Então, é para isso que o ONS ele foi fundado, né? Todo o país, né, apresenta o seu operador de sistema de transmissão, só que aqui no Brasil o ONS faz um papel de operar o sistema de transmissão e de geração, né? Então, nossa missão é garantir o suprimento de energia no país com qualidade e equilíbrio, esse conceito que ele é muito importante, equilíbrio entre a segurança e o custo global da operação, né? Não adianta a gente ter um sistema que ele é extremamente seguro e confiável se esse custo vai tender ao infinito, né? Então, a gente precisa ter isso na balança, esse equilíbrio, né? Muito tem falado das transformações que os sistemas de energia elétrica do mundo todo têm passado, né? Então, vou tentar sintetizar aqui um pouquinho do contexto aqui nacional, né? Para otimizar os nossos recursos elétrico-energéticos do Brasil, a gente opera grande parte do tempo com elevadas transferências de energia entre uma região e outra. Tá? Por exemplo, no primeiro semestre é muito comum a região norte ter um excedente de energia, né? Chove bastante lá no norte no primeiro semestre, então o norte é bem exportador de energia, né? Então a gente usa os polos em corrente contínua, linhas em corrente alternada para transmitir grande parte desse excedente de energia, né? Então, isso, do ponto de vista energético, isso é muito bom, né? Porque a gente consegue otimizar, né, esses custos, né? Se uma região está com sobra, ela oferta para outra, que está com déficit, eventualmente pode devolver num segundo momento, né? Então, isso é muito bom. Só que, do ponto de vista de estabilidade, o nosso sistema, então, ele opera com defasagens angulares elevadas entre uma região e outra, né? Uma característica que não é tão comum assim em outros sistemas de transmissão que possuem, digamos assim, uma geração um pouquinho mais próxima da carga, né? Até a geração centralizada. Recentemente, a gente passou também a gente vem passando, na verdade, né, por um aumento da penetração de fontes renováveis intermitentes, principalmente aqui, por exemplo, no Nordeste do Brasil, né? A gente tem uma grande quantidade de eólica no Nordeste do Brasil,
O fator de capacidade do Nordeste do Brasil é quase o dobro da média mundial, o que mostra a atratividade do investimento de geração eólica no Nordeste, por exemplo, né? O fator de capacidade solar do Brasil também é muito bom. Então, esse aumento da penetração de fontes renováveis, né, do ponto de vista energético, é muito bom para o sistema, só que isso aí cria uma necessidade de uma série de estudos para a gente garantir a segurança e estabilidade de um sistema agora que não é mais só síncrono, né, baseado em geração síncrona. Muito se fala da redução de inércia, né, do nosso sistema, é verdade, mas uma outra coisa que merece destaque também é que o INES teve que fazer uma série de evoluções em requisitos técnicos, né, melhorando o que a gente pede para a conexão desses geradores, principalmente conectados via inversores, né, na transmissão, para garantir a segurança disso. Né? É comum, né? À medida que uma tecnologia vai evoluindo, a gente vai aperfeiçoando os requisitos de conexão, né, desses dispositivos. Num segundo momento, a gente também agora, muito tem discutido aqui nesse seminário, né, o aumento da penetração da geração distribuída. Né? Geração distribuída, primeiro, ela tem um impacto, né, muito grande assim, nas redes de distribuição, né? Então todas as normas lá, início dos anos 2000, aquela coisa toda, está preocupado com esse contexto, né? Geração distribuída impacta as redes de distribuição e vice-versa, então a gente precisa criar mecanismos para garantir uma operação segura, né, entre a GD e a distribuição. Só que à medida que essa penetração vai crescendo, a gente não pode mais achar que a geração distribuída impacta só a distribuição. A gente precisa ter um olhar mais amplo, sistêmico, porque ela passa a ter impacto significativo nos sistemas de transmissão, tal como eu vou estar apresentando, né? Uma outra coisa que é importante mencionar a gente passa por um envelhecimento da rede de transmissão. Muitos ativos nossos, eles são da década de 80, 90, então eles estão chegando no final da vida útil regulatória, o que pode implicar, sim, em uma série de intervenções, em disponibilidades, né? Manutenções, ou seja, nem sempre o nosso sistema elétrico ele está com 100% do parque de transmissão disponível. E, por fim, só para fazer uma outra conexão, mudanças climáticas, né? Sem entrar num discurso aqui muito ambientalista, mas, assim, a gente hoje passa por um período seco no sudeste e centro-oeste do Brasil, então os nossos reservatórios estão bem vazios, né? Então isso implica que a gente está operando as usinas, né, do sudeste e centro-oeste, por exemplo, com pouca máquina sincronizada, né? Ou seja, menor inércia, né? Por sorte, o aumento da penetração das fontes renováveis e da geração distribuída contribui para a gente aumentar esses níveis dos reservatórios, né? Só que do ponto de vista de inércia, a inércia cai. E também existem estudos no âmbito global, né, falando assim que recentemente os blackouts estão ficando maiores. E isso tem uma correlação às mudanças climáticas, né? Claro, os sistemas elétricos estão ficando cada vez mais sujeitos a grandes eventos, né, condições adversas, o que está aumentando a abrangência dos grandes blackouts, né? Em contraste à evolução, né, dos sistemas estão ficando cada vez mais robustos, mas ainda assim o efeito líquido é que os blackouts estão ficando maiores, tá? Motivo de atenção, né, que exige uma série de estudos para a gente garantir a segurança do fim, tá? Falando aqui do Brasil, né? Não sei se todo mundo tem a noção assim da dimensão desse número, mas pegando aqui a quantidade de desligamentos de linhas de transmissão no Brasil, aqui não é só linhas acima de 230 kV, ou seja, são equipamentos de grande porte, né? A gente tem cerca aqui de 1.400, né, aqui em 2016, e em 2020, 1.650 desligamentos de linhas de transmissão por ano. Linhas de transmissão correspondem a cerca de 70% do total de desligamentos de equipamentos na rede básica. Das principais causas, né, as condições meteorológicas adversas, né, claro, essas linhas estão expostas a um monte de problema, né, e com destaque aqui para queimadas, né, que em 2020 a gente bateu o recorde de queimadas no Brasil, totalizando 584 desligamentos de linhas de transmissão por queimadas, tá? Se a gente vê, é muito evento, né, acontece praticamente diariamente, acontece uma contingência no SIM, só que o que a sociedade sente é uma fração muito pequena desses eventos, né? Por quê? Porque o sistema existe todo um planejamento setorial, né? Começando no planejamento da expansão com a EPE, planejamento da operação no INS, operação e programação, né, da operação, para a gente garantir a estabilidade e segurança do nosso sistema, mesmo diante a uma série de eventos, né? Só que agora a gente precisa ficar atento às mudanças, né, que o sistema elétrico tá enfrentando, né? A gente não precisa continuar garantindo essa robustez, essa resiliência do sistema, mesmo diante desse cenário de transformações, né? E nesse cenário, a geração distribuída é um cenário, né, de transformação que implica em algumas questões que a gente precisa olhar também com o olhar de sistema de transmissão. Muito já se falou dessa figura, né, mas só para trazer um pouco aqui, né? Até 4 anos atrás, por exemplo, o que a gente tinha de montante de geração distribuída, né, de micro e mini GD, era tão pequeno que era um efeito desprezível para um sistema de transmissão, né? Ainda mais o nosso, um sistema tão grande.
Mas à medida que essa penetração vai crescendo, a gente tem que ter um olhar agora sistêmico e amplo, e olhar também pelo viés do sistema de transmissão. Um dos problemas um dos desafios, né, associado à geração distribuída, e o primeiro momento, essa relação geração distribuída e distribuição, está associado ao ilhamento de geradores distribuídos, né? O ilhamento, para quem não conhece, qualquer tipo de problema que pode acontecer nas redes de distribuição, seja um rompimento de cabo, uma abertura de um religador, onde um gerador distribuído, independente do tipo de tecnologia, né, pode ser um FTOP, por exemplo, pode alimentar cargas da concessionária de maneira ilhada, de maneira isolada, né? E o sistema de distribuição, né, a maior parte do sistema, sei lá, maior que 99%, não foi feito para permitir essa operação ilhada aqui, né? A operação ilhada intencional é uma outra conversa, tá? A gente falando aqui da operação ilhada não intencional. E essa operação, como o sistema não foi planejado, projetado, estudado para operar assim, isso pode apresentar uma série de riscos, né? Desde a qualidade da energia elétrica aqui nessa ilha, problemas de coordenação da proteção, aterramento inadequado, religamentos fora de sincronismo. Então, o ilhamento é um problema, né, para as distribuidoras, para os geradores distribuídos. Então, praticamente todos os geradores distribuídos entram em operação com proteções anti-ilhamento. São proteções que buscam evitar, né, essa formação de um ilhamento não intencional, né, para mitigar esses riscos. Então, assim, qual é o papel dessas proteções? O próprio nome já diz, proteção anti-ilhamento. Ela tem que evitar a formação de um ilhamento não intencional. Ela não tem que atuar para nenhum chaveamento de carga na distribuição, para nenhum curto-circuito, para nenhum evento no sistema de transmissão. Mas qualquer correlação, né, com o sistema de transmissão é que os operadores de sistema de transmissão possuem um medo de atuações incorretas das proteções anti-ilhamento levarem a desligamentos em cascata de geradores distribuídos, né? Ou seja, eventos no sistema de transmissão, por exemplo, aqui a perda de um bipolo aqui no Brasil, que vai levar a uma oscilação de frequência no sistema todo, e as proteções anti-ilhamento dos geradores distribuídos, não só elas, mas principalmente elas, confundirem essa oscilação com problema de ilhamento e desconectarem os geradores distribuídos. Se elas fizerem isso, elas vão estar aumentando bastante o tamanho da perturbação. Vou mostrar para vocês, né, aqui foi um evento que aconteceu ano passado no Brasil, perda de um bipolo de Belo Monte. Esse evento aconteceu à noite, tá? Então não teve tanta desconexão de GD solar. Aqui a gente mostrando aqui o gráfico da frequência, né, para essa perda de bipolo para 5 universidades, né, 5 pontos diferentes do Brasil, a gente medindo isso aqui na baixa tensão, né, que é aquele projeto Medfase. A gente pode ver assim, que o valor absoluto da frequência ele é muito parecido em todos os pontos, né, porque a frequência ela é uma grandeza sistêmica. Então, por exemplo, se geradores distribuídos possuíssem ajustes de proteção de 59 Hz, eles iam ser desligados independente do ponto que eles estivessem conectados, né? Porque a frequência é uma grandeza sistêmica. Claro, se a gente der um zoom aqui nos instantes iniciais do evento, né, existem oscilações, transitoriamente a frequência vai ter algum valor um pouquinho diferente, né? Isso aqui é oscilação eletromecânicas entre máquinas de determinados pontos do sistema que vão reagir diferente a dada perturbação, mas o valor absoluto dela é muito parecido. E qualquer grandeza, principalmente derivada da frequência, a gente tem que ter garantia que ela vai ter um ajuste robusto para não atuar para eventos externos, tá? Essa preocupação aqui não é uma preocupação exclusiva do ONS, né? Na verdade, esse fenômeno já aconteceu em vários outros países. Aqui esse quadro que ele resume mais ou menos, né? Esse fenômeno da geração distribuída ser desconectada para um evento externo começou acontecendo, né? Pelo menos assim, na primeira vez que aconteceu de maneira significativa em 2003 na Itália, onde 3.400 megawatts de geradores distribuídos foram desconectados para um evento no sistema de transmissão. Isso continua acontecendo, o maior foi esse de 2006 aqui na Europa, aconteceu no Reino Unido algumas vezes, e o mais recente foi em 2019 no Reino Unido, né? Ou seja, esse problema começou a acontecer em 2003 e até hoje, né? A gente pode dizer assim que ele acontece em vários outros países, tá? Vou destacar um pouquinho esses dois eventos, da Europa, que é o maior, e o do Reino Unido, que é o mais recente, né? Esse evento da Europa, ele é um evento engraçado, que ele começou por causa desse cruzeiro aqui, desse navio, exatamente esse aqui mesmo. Esse navio ele foi passar embaixo de uma linha de transmissão, né? Aí, por motivos de segurança, os operadores eram uma área assim que era dividida entre 2 operadores de transmissão lá da Europa. Aí eles foram desligar essa linha de transmissão para esse navio passar, né, com segurança, só que eles não se atentaram que esse desligamento ia provocar uma sobrecarga numa linha de transmissão próxima, e por azar, né, a lei de Murphy sempre atuando, essa segunda linha de transmissão estava com um ajuste de proteção muito sensível e levou ao desligamento dessa linha.
Então, uma intervenção normal, né, de rede, assim, só para garantir essa segurança, levou ao desligamento de uma segunda linha, e isso foi levando uma série de eventos e atuações descontroladas das proteções do sistema europeu, né? E quando muita coisa começa a dar errado em sistemas de potência, existem proteções que são chamadas de proteções de perda de sincronismo, que elas tendem a isolar áreas dos sistemas do sistema que não conseguem mais ficar estáveis entre si, para formar áreas estáveis separadas, né? Então, as proteções lá, essas proteções atuaram e dividiram o sistema europeu em 3 grandes áreas. No Brasil, a gente possui essas proteções também, elas podem atuar e isolar determinadas regiões, né? Isso aí já aconteceu e já evitou uma série de blackouts aqui no Brasil também. E essas proteções atuaram, só que essa área aqui, oeste aqui da Europa, ela estava recebendo uma quantidade significativa de intercâmbio, né? 9,2 gigawatts de intercâmbio das outras áreas, né? E à medida, então, o sistema estava sincronizado, à medida que tudo isso foi acontecendo, o sistema se separou, então a gente começa a ver aqui, né, o descolamento da frequência por causa de 3 regiões, né, 3 áreas agora, né. E essa área oeste que estava recebendo energia e perdeu nessa conexão, teve um déficit de geração nessa ilha, né, logo a frequência começa a cair. Só que a frequência começou a cair por causa dessa perda desse intercâmbio de 9 gigawatts e 10,2 gigawatts de geradores distribuídos confundiram esse evento aqui com um problema local, com um problema de ilhamento, com um problema que era para eles se desconectarem. Ou seja, mais do que dobrou o tamanho do evento original, né? O resultado foi um corte de carga de 17 gigawatts para recuperar a frequência, né? Aqui a gente vê o corte de carga para recuperar a frequência, deixando mais de 15 milhões de consumidores sem energia elétrica. Pra vocês terem noção, 17 gigawatts é mais do que o sul do Brasil hoje inteiro está consumindo, né, de energia. Então, assim, é muita coisa, né? Então, esse impacto aqui, esse corte de carga poderia ter sido muito menor se a geração distribuída não tivesse saído. Como o sistema da Europa ele é muito malhado, muito robusto, não teve um problema maior, né? Mas teve esse corte de carga aí que já é muito significativo. Então, uma das recomendações, né, do relatório de análise da perturbação daquele evento foi, olha só, os geradores distribuídos têm que suportar essas variações de tensão e frequência para eventos externos, porque se eles forem desconectados, a gente vai estar aumentando demais o problema, né? Isso, depois que essas coisas vão acontecendo, parece que é até uma constatação óbvia, né? Só que como a geração distribuída tem ajustes sensíveis, facilita, por exemplo, uma identificação de ilhamento nas redes de distribuição, isso não era prática comum, não foi a prática comum em praticamente nenhum lugar, tá? Mas depois desse evento aqui de 2006, a Europa ficou muito claro para a Europa essa necessidade de requisitos de suportabilidade para a geração distribuída. Fato é que depois disso, né, e tem mais uma série de eventos menores, mas onde a geração distribuída foi desconectada, a Alemanha e a Itália fizeram um programa de retrofit muito grande, que é voltar corrigindo ajustes de proteção da geração distribuída, de modo que ela não fosse desconectada para qualquer coisa externa, né? Esses programas de retrofit têm um custo, mas eles têm que ser feitos, né? Porque eles já estavam com uma quantidade de penetração tão grande com ajustes inseguros que é ingerenciável você garantir a segurança do teu sistema, né? Você não consegue ter um diagnóstico. Se determinado equipamento sair, o que vai acontecer? Aí você fica assim, não, mas a geração distribuída vai sair ou não? Fica uma coisa muito gerenciável e muito difícil de lidar, né? No Reino Unido, em 2019, teve um evento muito parecido, né? Digamos assim, o contexto do evento é sempre similar, né? Uma perda de um bloco de geração, a frequência começa a oscilar, começa a cair, e a geração distribuída confunde essa queda de frequência com um problema local. Esse problema pode acontecer também até para situações de sobrefrequência, oscilações de tensão, mas, no geral, subfrequência e taxas de variação de frequência elevadas são bem mais preocupantes, tá? Esse evento aqui em 2019 começou de um curto-circuito comum numa linha de transmissão lá do Reino Unido. Uma usina eólica offshore e uma planta térmica se desconectaram incorretamente também, por motivos que não dá tempo da gente conversar aqui, mas elas se desconectaram, então a frequência começou a cair. Essa queda de frequência, 500 megawatts de geradores distribuídos, confundindo essa queda de frequência, desconectaram, né? Então, nesse evento aqui, a saída da GD ela aumentou em 35% o déficit de geração, né? Lá no Reino Unido, eles não chamam de proteções anti-ilhamento, é Laws of Mains. E o curioso aqui, né, que naquele dia o sistema do Reino Unido eles tinham reserva girante, mais armazenamento, fazendo serviço ancilar de bateria, que teria sido suficiente para suportar essa perda da geração convencional sem a necessidade de ter corte de carga, né? Mas esse aumento, né, da desconexão da GD levou à necessidade de ter um corte de carga, né? Aqui, nesse instante, a gente vê que a hora que corta a carga, o sistema passa a ter uma potência acelerante positiva de novo, a frequência começa a se recuperar. O Reino Unido, desde 2017, já possui um programa de retrofit das proteções anti-ilhamento. Eles pagam para reajustar as proteções anti-ilhamento para mitigar esse problema, né? Só que esse programa ainda não terminou, então
Enquanto os programas não terminar, eles estão convivendo, né, com essa questão, e em 2019 aconteceu isso, tá? Deixando, né, nesse evento de 2019, mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica, né? Isso tem um impacto socioeconômico muito alto, né? Um impacto midiático também muito alto, muito ruim. Então, é motivo de preocupação, tá? E no Brasil, né? Como que está isso aqui no Brasil? No Brasil, o ONS, a gente já observou a saída correta de geração distribuída durante alguns eventos de grande porte, mas um montante ainda pequeno, que não chega a ter um efeito assim tão grave, né? Igual outros países tiveram. Só que isso precisa ser estudado, que à medida que essa penetração está aumentando, se uma parcela, por exemplo, de 10%, 15% dessa geração distribuída instalada tiver ajustes sensíveis, isso pode impactar a estabilidade do nosso sistema de maneira muito ruim, né? Então, mostrando aqui um estudo, né, um estudo de estabilidade que a gente faz no ONS rotineiramente, olhando aqui um sistema aqui no horizonte 2024, tá? Fazendo um estudo de estabilidade para a perda de um bipolo de Belo Monte, uma contingência que a gente se preocupa bastante, né? Esses bipolos, eles transmitem uma quantidade de potência bem elevada, né? 4.000 megawatts cada bipolo, e são linhas de mais de 2.000 quilômetros de extensão, né? Ou seja, em 2.000 quilômetros aconteceu um problema, isso não é improvável, né? Essa contingência já aconteceu algumas vezes aqui no Brasil, né? Então, simulando essa perda de um bipolo, um cenário de carga leve, mostrando aqui duas variáveis, tá? O ângulo do rotor da usina de Belo Monte e a tensão RMS, de sequência positiva, da subestação de Colinas, que é uma subestação importante da interligação do norte com o sudeste. O sistema que suporta essa contingência, tá? Existe uma oscilação eletromecânica, mas o sistema vai balançar, vai oscilar e vai atingir um ponto de equilíbrio estável. À medida que a gente começa a incorporar, né, o efeito da desconexão da geração distribuída, esse aqui de 0 megawatts de GD, não é que não tem GD, né, que a gente só está considerando. 0 megawatts de geradores distribuídos foram desconectados após esse evento, tá? Aí aqui a gente foi começar, vamos começar a incorporar então esse efeito da desconexão, né, de maneira espalhada pelo Brasil, tal como mais ou menos a potência instalada de hoje. A gente vê que para 500 essa oscilação começa a ficar maior, para 1.000 amplifica as oscilações, e a partir de 1.500 megawatts de desconexão de GD após o evento, e 2.000 também, 2.500 também é mais rápido, ou seja, a partir de 1.500, há a perda de estabilidade das usinas do norte e nordeste do Brasil com o restante do SIM. Formação de centro elétrico na norte-sul, separação dos sistemas, mas, resumindo, a gente sai de um caso estável, que o sistema balança, mas consegue atingir um ponto de equilíbrio, para uma possibilidade de blackout geral no norte e nordeste, e uma atuação de 1 ou 2 estágios de ERAC no sudeste, centro-oeste e sul. Ou seja, se a grande quantidade de geradores distribuídos forem desconectados após um grande evento, a gente pode transformar um ponto de operação seguro em um ponto de operação inseguro. Isso é motivo de preocupação para a gente, motivo que fez o ONS se envolver, né, nessa discussão para a gente aprimorar normas, recomendações, para evitar, né, que isso aconteça, né? Então, as normas nacionais, né, a gente tem o PRODIST, as normas da BNT, que estão passando por revisão, e normas técnicas das distribuidoras, né? Então, todas essas normas aqui, elas precisam agora olhar esse problema de maneira geral, né? Geração distribuída não impacta mais só a distribuição, ela impacta também o sistema interligado como um todo. Então, a gente precisa definir requisitos e recomendações que conseguem atender a demanda desses dois mundos, né, por assim dizer, né? Na verdade, são dois mundos, é tudo o mesmo sistema, né? Então, a gente precisa ter soluções para tanto do ponto de vista da distribuição IGD, quanto do ponto de vista de sistema de transmissão. Algumas normas internacionais, né, evoluíram no sentido de fazer esse acoplamento, né? Por exemplo, a norma do I3E 1547 de 2018, a versão dela de 2003 não tinha bons requisitos do ponto de vista de transmissão também, porque estava, né, naquele surgimento da geração distribuída, todos os estudos, as pesquisas estavam focadas, né, em sistemas de distribuição. O de 2018 não, ela já exige uma série de requisitos, né? Por exemplo, frequência aqui está da ordem de 58,5, vai desligar, mas só depois de 300 segundos. Ou seja, ela está dando tempo para o sistema de grande porte se recuperar antes que os geradores distribuídos sejam desconectados, né? Porque essa desconexão dele vai ficar aumentando o tamanho do problema, né? 1547, então, evoluiu, tanto a de 2018 quanto a de 2020, que é a parte de testes, para começar a exigir requisitos sistêmicos também, tá? A norma do Reino Unido e da Irlanda, né, a G98 e G99, são normas de 2019, também evoluíram nesse mesmo sentido, né? Igual essas normas, diversas outras também, mas é importante mencionar assim que é tudo recente, né? São normas de 2017, 2018 para cá, né? Ou seja, a gente está conversando aqui de um problema que está no estado da arte praticamente do mundo, né? E foi recém
discutido, né, e resolvido via essas normas internacionais que já enfrentaram uma penetração de GD muito maior do que a gente já tem hoje, né? Então, assim, a gente está num momento bom para resolver esse problema no Brasil antes que ele aconteça aqui. Agora, falando um pouquinho de um teste que a gente fez em parceria com o Instituto de Redes Inteligentes aí da Federal de Santa Maria, né? O INS, a gente passou um padrão de referência, né? A gente passou dados de um evento que aconteceu no Brasil, dados de tensão e frequência medidos na baixa tensão, né? Aí o pessoal aí de Santa Maria, né, o professor Michels, o Ricardo, fizeram aqui esse setup de testes para testar um inversor, né? Colocar aquele evento que aconteceu em 2018 na cara de inversores comerciais para ver como que esses inversores vão responder a esses eventos externos, né? Feito isso, eles identificaram que para 2 inversores comerciais, o inversor 1 e o inversor 2, o inversor 1 ele foi desconectado para esse evento, o inversor 2 não foi. Mas esse evento é um evento que ele não, digamos assim, não está excedendo a capacidade operacional do equipamento, não é um ilhamento, ou seja, é um evento externo, né? Mas esse inversor aqui ele foi desconectado e o outro inversor continuou operando de maneira tranquila, né? Quem trabalha com eletrônica de potência sabe que os inversores são muito robustos para condições de subfrequência, né? Então eles conseguem operar em subfrequência tranquilamente. É só uma questão da gente organizar, né? De organizar e criar requisitos para que isso de fato aconteça, né? Para que eles não sejam desconectados por qualquer motivo, né? E tanto o inversor tem que ser robusto, de aguentar um evento sistêmico, quanto, por exemplo, um relé de conexão dele, né? Não adianta nada um inversor ter bons ajustes, ser imune e ter um relé de conexão, pensando aí, né, no caso, por exemplo, de uma mini GD, esse relé de conexão é descoordenado, né? Então, isso não faz tanto sentido. Então, todo esse conjunto precisa ter essa imunidade, tá? Pensando, então, nesses eventos, né, várias normas mundiais então, evoluíram para começar a exigir testes de imunidade de inversores, né, que são testes que colocam os inversores em condições de distorções de frequência, tensão, taxa de variação de frequência, variações angulares, ou seja, variando nessas grandezas assim que podem ser variados por eventos externos, né, e esses testes têm por objetivo ver os inversores vão ser desconectados ou não, né? E a aprovação dos inversores é quando eles não são desconectados, eles suportam esses tipos de teste e ficam, né, entregando, continuando em operação tranquilamente, né? Então, essas normas evoluíram, de novo, né, essa evolução veio de 2017 para cá, ou seja, são recomendações e testes novos, né? Os testes de imunidade antigos, assim, eram basicamente testes de imunidade de curto-circuito para testar a característica de suportabilidade à subtensão, mas agora esses testes eles evoluíram para considerar mais de uma característica simultaneamente, né? Ou seja, testar a suportabilidade dos inversores para essas oscilações de tensão e frequência, tá? Então, assim, quase chegando aqui no final, né? Questões para reflexão. Garantir a estabilidade de um sistema interligado como o nosso, né, o brasileiro, é complicado, porque apesar de muita gente falar, o Brasil possui muitas hidrelétricas, então o nosso é muito forte. Não é bem assim. A gente opera transferindo grandes blocos de energia a longas distâncias, então a gente está sempre assim, a gente para, né? O máximo que uma região do Brasil pode enviar para outra em termos de energia, né? Os limites de intercâmbio que o INES calculam, quase nunca eles são por condições de problemas estáticos, né? Por exemplo, sobrecarga de equipamento. Não, quase sempre são limites dinâmicos, né? Ou seja, a gente está evitando que um problema de estabilidade aconteça para determinadas contingências. Então, assim, a gente sempre está operando em pontos de operação que são, digamos assim, merecem atenção, né? Não são, digamos assim, o sistema brasileiro suporta qualquer tipo de contingência, não é isso, né? Mas, então, assim, a gente faz uma grande quantidade de estudos para garantir a estabilidade do nosso sistema, só que agora, com essas transformações, a gente precisa incorporá-las também nesses estudos, né? A desconexão em cascata de GD aconteceu já em vários países, aumentando, né, ou até gerando blackouts, e a gente aqui no Brasil, a gente tem a oportunidade de aprender com isso e aperfeiçoar todos os tipos de normativos, recomendações, ajustes de proteção para evitar que isso aconteça aqui, né? Ou seja, a gente vai aprender com erros de outros países, né? Então, para isso, toda a evolução da regulação técnica, né, é extremamente necessária para a gente evitar que esse tipo de problema aconteça aqui, né? Teve a evolução da regulação, depois testes, né? E até a própria conscientização do setor como um todo, né? Que a geração distribuída ela não pode ter um ajuste de proteção extremamente sensível, né? Porque isso pode ser bom para determinados problemas na distribuição, mas a gente tem que analisar esse efeito colateral, tá? Os problemas técnicos ilustrados aqui nessa apresentação, eu sei que ficou claro, mas assim, só para destacar, não impede em nada o crescimento da GD no Brasil, mas só evidencia a necessidade que, a partir da penetração que a gente já tem, a gente precisa evoluir as nossas recomendações e práticas, né, para fazer frente a esse fenômeno, né, que a gente não pode negligenciar ele.
Vendo aqui considerações finais, né, a gente fala assim, os sistemas elétricos estão passando por uma série de transformações, geração distribuída, que é o foco aqui dessa nossa discussão, armazenamento, microredes. Em microredes no Brasil, a gente tem um potencial muito grande de microredes, principalmente pensando nos sistemas isolados do norte, né? Hoje, várias comunidades isoladas operam com uma geração diesel muito cara, né? Microredes baseadas em solar, bateria, pode reduzir o custo de operação. Resposta em demanda e eficiência energética, né? Cada vez mais a sociedade usando a energia de maneira mais racional, de maneira mais eficiente, né? Melhorar processos de indústrias. E os veículos elétricos, a gente, por exemplo, a Europa, a partir de 2027, vai apresentar um preço de veículo elétrico mais competitivo do que veículos tradicionais, convencionais. Ou seja, a penetração vai começar a crescer cada vez mais. Isso vai chegar aqui no Brasil também em breve, né? E o que tudo isso tem em comum? É eletrônica de potência, né? A partir da eletrônica de potência, a gente consegue extrair o máximo de benefício dessas fontes e minimizar os riscos, né? Eu sei que o pessoal que está assistindo aqui esse seminário é o pessoal que vai dar as futuras soluções, né? Então, por fim, gostaria de falar que mudança é igual oportunidade, né? Toda mudança, toda transformação, a gente tem a oportunidade de fornecer uma solução para o setor. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar nessa apresentação e agradeço a atenção de todo mundo. Obrigado, Fabrício, pela apresentação. Obviamente, deve ter surgido vários questionamentos, mas a gente vai fazer na segunda parte. Já vamos passar diretamente agora para a apresentação da Lívia. Lívia, então, se tem a bondade, já pode apresentar, compartilhar a tela e fazer sua apresentação. Agradeço mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigada, professor Michas. Eu vou compartilhar aqui a tela e vocês me confirmam. Um instante. Foi? Foi. Perfeito. Boa tarde a todos. Professor Michas, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de participar desse painel aqui, juntamente com os colegas Fabrício e Marcelo. Bom, aqui para mim está cortando um pouquinho a apresentação, não sei se para vocês. Também corta embaixo, um pouquinho em cima também. Deve ser o tamanho da resolução, não sei. Mas nada está cortando que muito. Está cortando só assim embaixo, eu acho. Hoje não vai para impacto. Só um pouquinho, né? Não, mas tudo bem. Bom, obrigada mais uma vez pela oportunidade de mostrar um pouquinho da atuação da ANEEL nesse tema, né, de geração distribuída, que é tão importante aí, que está, né, tão importante aí para o Brasil. E, bom, eu trabalho na Superintendência de Regulação da Distribuição, né, como o professor já falou, que é a área que lida com essa temática lá na ANEEL, né, com essa parte tanto do faturamento, do sistema de compensação, quanto com essa parte da integração à rede de distribuição. Eu vou começar essa apresentação mostrando um pouquinho da atuação da ANEEL, e aí sim a gente adentra na temática de micro e mini geração, nos desafios que a gente vem enfrentando, né, com a integração desses sistemas à rede. E se a gente tiver tempo, né, eu queria já adentrar um pouquinho na regulamentação da infraestrutura de recarga, né? A gente já tem uma regulamentação voltada para a infraestrutura de recarga, né? E um estudo que a gente também já está em andamento, que é para a integração dos demais recursos energéticos distribuídos, tá? Que eu acho que tem bastante relação com essa temática também. Bom, na ANEEL, então, nós somos responsáveis por regular e fiscalizar, né, os setores de geração, transmissão e distribuição de energia, né, sob bases legais, obviamente. Mediamos conflitos entre agentes, sempre buscando uma solução. E também promovemos outorgas, né, tanto de empreendimentos quanto de serviços de energia elétrica, também sob a delegação do poder concedente, tá? A nossa missão maior, então, é prover esse equilíbrio entre os diversos agentes setoriais e sempre em benefício da sociedade, tá? Aqui é só falar um pouquinho das atividades da Superintendência de Regulação, que é conhecida aqui sob a sigla de SRD, então eu vou começar a falar SRD a partir de agora. A gente define aqui os requisitos de qualidade de energia, né, limites aí de indicadores de qualidade de energia, e o que acontece quando a distribuidora viola esses limites, né, a compensação financeira que é feita ao consumidor. Tratamos também da parte de acesso, tanto de gerador quanto de consumidor ou prosumidor à rede de distribuição, requisitos técnicos de acesso, inclusive. As condições gerais também de atendimento de energia ao consumidor, né, obrigações e deveres, tanto das distribuidoras
quanto dos consumidores de energia. Definimos também os requisitos de medição. Para mim também a tela aqui, deixa eu ver se eu consigo botar essa tela por cima. Eu apanho um pouquinho do zoom, viu? Vocês estão vendo as imagens aqui? Estou vendo as 5 telas, 5 imagens. Exato. Estou tentando ajustar aqui. Talvez tire do full screen. Ver se... Ups. Mas estava vendo tudo aqui, está aparecendo tudo. Está aparecendo? Tá. Tá, é porque para mim cobre aqui Enfim, e nós lidamos aqui também na SRD com os dados georreferenciados, viu? De todo o sistema de distribuição do país. Anualmente as distribuidoras têm que enviar essas informações, né? São dados riquíssimos para estudo, nós utilizamos aqui na ANEEL também para diversas finalidades, mas a gente tem dados técnicos de todo o sistema de distribuição, enfim, informações sobre postes, subestações, linhas, até o medidor lá na boca do consumidor. Então, pode ser usado para rodar fluxo de carga no OpenDSS. Então, assim, é um material riquíssimo que pode ser acessado, é um dado público, muitas universidades consomem essas informações aqui da ANEEL, tá? Essa figura aqui é um pouco batida, né, mas não vale a pena sempre reforçar, né? A gente está saindo aí de um sistema de distribuição com fluxos unidirecionais de energia e rumo a um futuro aí muito mais complexo do sistema de distribuição, né? Com todos esses agentes ativos injetando energia na rede, esses fluxos multidirecionais, né? É uma realidade que, de fato, é incontestável, né? É um futuro para onde a gente está indo, né? A gente só não sabe quando e como a gente vai fazer esse caminho aí aqui no Brasil, tá? E até em termos da ANEEL aqui, o que a gente sabe é que a ANEEL precisa facilitar esse processo, retirar as barreiras, né, que eventualmente existam, tá? E garantir, obviamente, esse equilíbrio entre os diversos agentes que participam desse mercado. E aí, assim, vamos começar pelo primeiro elemento desse futuro aí que a gente já tem aqui no Brasil, que já tem regulamentado aí desde 2012, né, e que é o tema aqui chave da nossa discussão, que é a micro e mini geração distribuída. A micro e mini foi regulamentada lá em 2012, né, pela 482, e essa norma já passou por 2 revisões. Uma em 2015, né, que ampliou aí as modalidades possíveis para participarem desse modelo, e foi a partir daí dessa revisão que a coisa de fato começou a crescer no país. E tivemos uma revisão pontual em 2017, tá? Mas fato é que a gente tem o seguinte cenário agora, né? A definição para micro são sistemas de até 75 kW de capacidade instalada, e a mini geração compreende sistemas entre 75 e 5 MW de capacidade. E aí um ponto muito importante, né? Esses sistemas são conectados à rede por meio de uma unidade consumidora. Eles têm um enquadramento, né, de uma unidade consumidora, mesmo que seja um sistema ali remoto, uma fazenda solar que não tenha carga associada, ele é enquadrado aqui na ANEEL como unidade consumidora, e, por consequência, ele segue algumas regras aplicáveis a unidades consumidoras, tá? Algumas não, todas de forma complementar, né? A não ser que a norma específica de micro ou mini geração traga alguma coisa diferente. Bom, a resolução 482, ela criou, então, o sistema de compensação de energia, né, que é a forma que eu faturo esse consumidor que ora está injetando energia na rede, ora ele está consumindo energia na rede, como é que fica a conta de energia dele no final do mês. Mas criamos também, nesse contexto, né, regras de conexão aderentes a um gerador de pequeno porte. Antes da 482, né, as normas que a gente tinha para acesso de gerador não foram desenhadas para um gerador pequenininho, conectado numa carga residencial, numa carga comercial, né? Elas foram desenhadas para esses geradores um pouco maiores, conectados na distribuição, e que vão participar do mercado de energia, né? São gente grande, na verdade. Então, a 482 e o módulo 3 do PRODIST, né, com essa adaptação, ela permitiu, então, esse acesso de pequenos geradores à rede de forma menos burocrática, com menos exigências, ou melhor, exigências aderentes ao porte daquele gerador, tá? Essa norma, como todo mundo sabe, eu imagino, né, ela está em processo de revisão desde 2018, nós iniciamos esse processo, né, e a previsão era que essa revisão se concluísse no primeiro semestre de 2021, né, a previsão atual.
mas a gente sabe que essa discussão tomou corpo, né, principalmente pelo sistema de compensação de energia. Então, a sociedade se envolveu, o Congresso Nacional se envolveu, a gente tem projetos de lei rodando no Congresso, então há uma incerteza de como essa temática vai ser direcionada, vai ser encaminhada, né? Provavelmente vai vir uma lei, a ANEEL vai ter que regulamentar, mas a questão esse processo de revisão não inclui apenas o sistema de compensação, tem uma parte de acesso que é muitas vezes esquecida, que é extremamente importante, né, para potencializar a penetração da geração distribuída na rede de distribuição, na verdade, no sistema elétrico como um todo. Vocês viram que já está aí, de certa forma, fazendo algum barulho na transmissão também, tá? E é sobre essa temática que a gente vai discutir aqui hoje, né? Essa questão da integração da GD ao sistema elétrico. E aí, quais normas que o micro e mini gerador tem que observar aqui na ANEEL, né? A gente tem a Resolução 482 de 2012, que é uma norma aí específica para micro e mini geração. Ela traz principalmente essa forma de faturar o consumidor com geração própria, né? Que é o net metering, é o sistema de compensação de energia. Mas esse consumidor com geração, ele também tem que observar a norma geral de atendimento ao consumidor, que é a Resolução 414 de 2010. Ela traz aí algumas regras, inclusive regras de acesso aplicáveis ao acesso de consumidor, tá? Ao sistema de distribuição. E o micro e mini gerador tem que observar também o módulo 3 do PRODIST, a seção 3.7, que aí sim, ela é específica para o acesso, né, de micro e mini gerador à rede de distribuição. O PRODIST, essa seção, ela parte do pressuposto que a unidade consumidora já existe, né, e que aí eu vou instalar, então, um sistema de geração nessa unidade consumidora. Né? As regras de conexão, os requisitos técnicos, eles estão essencialmente na 414 e nessa seção 3.7 aí do PRODIST, tá? Bom, e aí um ponto muito importante, né, que a gente traz aqui, o que é regulamentado pela ANEEL em relação ao acesso da geração distribuída à rede, né? E o que fica nas normas técnicas das distribuidoras, né? É importante fazer essa separação. A ANEEL não adentra em todas as questões técnicas, a ANEEL não cria um padrão técnico, né, aplicável a todas as distribuidoras, até porque a gente tem uma diversidade enorme de sistemas de distribuição, que a gente vai até comentar aí ao longo da apresentação, tá bom? Mas, bom, o que a gente regulamenta, então, em relação ao acesso? Todo esse rito do acesso, desde o pedido inicial do consumidor, né, de acesso à rede, até a aprovação que é feita pela distribuidora, aprovação daquele ponto de conexão, e aí sim o consumidor passa a participar do sistema de compensação. Os níveis de tensão em que aquele consumidor vai se conectar. A gente tem uma regra geral, mas, obviamente, que a distribuidora tem alguma liberdade, sob certas condições, de adotar níveis diferentes, né, devido à filosofia dela ali de rede, e a gente tem muitos casos, né, em que ela adota ali filosofias diferentes, mas a regra geral é que até 75 kW de capacidade instalada, aquele consumidor é conectado na baixa tensão, e acima daquela potência de 75, o consumidor é conectado na média ou alta tensão. Tá? E aí, nesse caso, quando a gente fala de um consumidor da média tensão, ele tem seu transformador próprio, né, aquele transformador de acoplamento, né, do consumidor com a rede de distribuição, é um ativo do próprio consumidor. Bom, nós regulamentamos também as responsabilidades daquele consumidor gerador e da distribuidora desse processo de acesso, né? Quem que vai fazer aqueles estudos de integração, né? Tem uma leva de estudos, né, que é o próprio mini gerador que vai ter que realizar, né? Algumas distribuidoras assumem esses estudos, né? Mas a gente tem também isso estabelecido nos nossos regulamentos. Nós também estabelecemos como é que se dá essa divisão, né, dos custos de uma eventual obra necessária naquela rede de distribuição para comportar o gerador distribuído, né? Às vezes eu vou precisar fazer um reforço, uma melhoria naquela rede para comportar aquele gerador. Esse custo, para quem que fica, né? A ANEEL também estabelece a forma de alocar esse custo entre a distribuidora, né, e o consumidor que deu causa. Nós definimos também os requisitos de medição, né? Quais são os requisitos técnicos do medidor que vai ser instalado ali naquele consumidor com geração distribuída. Na verdade, esse consumidor ele vai ter um requisito adicional ali em relação a um consumidor convencional, né? Que é a capacidade de um medidor
apurar toda a energia exportada para a rede, toda a energia consumida da rede, né? Tem que ser um medidor bidirecional. E nós definimos também os requisitos mínimos, né, daquele elemento que vai se conectar à rede de distribuição. Pensando aqui numa geração solar fotovoltaica, né, o que interessa para a ANEEL? É aquele elemento, que é o inversor, no caso, né, que vai se conectar, é a interface, né, entre aquele sistema de geração e a rede de distribuição. Né? A gente brinca até aqui na ANEEL que não é bem assim, né? Mas a gente brinca que o painel para a gente não importa, ele pode estar até virado de cabeça para baixo. Né? O que a gente vai olhar de fato é se o inversor está atendendo todos os requisitos que a ANEEL coloca, certo? Então, assim, esse inversor ele tem que ser testado, enfim, tem que ter o registro do Inmetro, né? A gente está até trabalhando nessa questão, mas a gente faz exigências com relação a esse inversor para garantir, né, que ele funcione, enfim, conforme as normas técnicas. E a gente também coloca aqui funções de proteção mínima, né, que no caso aqui pode ser acoplado no próprio inversor, né, que esse inversor deve ter. Aqui eu só botei alguns exemplos, viu? A gente tem, hoje na regra vigente, isso também está em discussão, a gente tem mais funções de proteção que a gente elenca lá como requisitos mínimos, e aí é muito importante, né? O quadradinho ele não apareceu para mim, mas o que a gente coloca é que a gente estabelece requisitos mínimos. A gente sabe das particularidades, né, dos sistemas de distribuição, cada distribuidora tem, de fato, um sistema bem diverso, mesmo dentro da distribuidora, a gente vê uma diversidade muito grande, então a distribuidora pode, sim, propor requisitos adicionais, justificados tecnicamente, obviamente. Mas a ANEEL estabelece esses requisitos mínimos, né, que o inversor deve contemplar. Bom, e o que não é regulamentado pela ANEEL? Muito justificado por essa diversidade de redes que a gente tem, né? E o que não é regulamentado pela ANEEL, em geral, fica nas normas técnicas das distribuidoras. Por exemplo, o número de fases em que um consumidor vai se conectar, né? A gente vê uma diversidade também enorme entre as distribuidoras, né? A gente tem o caso lá da RGE, do grupo CPFL, que, se não me engano, acho que quase 50%, né, da rede de média tensão não é trifásica. Então, assim, de média tensão, né? Então, assim, são características bem específicas que podem demandar soluções também específicas, né? Os reforços e as melhorias na rede necessárias para acomodar um gerador distribuído, é a distribuidora quem vai fazer essa avaliação, né? Ela que tem condições de fazer essa avaliação, os custos, né, envolvendo essas melhorias, essas obras necessárias na rede. A ANEEL define como vai ser a alocação desse custo, mas quem define, estabelece o custo é a distribuidora. E também ela define aí o ajuste dos sistemas de proteção, né, que aí é uma preocupação que o Fabrício trouxe, é a distribuidora que define esses ajustes, né? A ANEEL estabelece os requisitos mínimos, quais são as funções de proteção mínimas que o inversor deve ter, mas o ajuste é a distribuidora quem define. E também essa questão das proteções adicionais que ela entender necessárias, né? A gente traz até aqui um exemplo que é devido a uma particularidade da rede de uma distribuidora que chegou aqui para a gente na ANEEL esse caso, né? É uma distribuidora que tem o transformador do usuário, né, conectado em delta, estrela aterrado, e por essa condição específica ela passou a solicitar uma função de proteção adicional que é a 59N, porque numa situação de fase terra, ela observa aí uma sobretensão no neutro. Então, assim, devido a essa característica aí de conexão dos transformadores, ela passa a pedir essa proteção adicional, e uma vez justificado tecnicamente, né, a gente entende que as premissas do regulamento da ANEEL são atendidas. Bom, e aqui a gente traz o cenário atual. O que a gente já tem de micro e mini geração instalada aqui no país? E é daí que vem, né, o grande desafio, né, de acomodar essa geração, né, essa complexidade que essa geração traz, e a gente tem que evoluir de fato nesse sentido. Esse dado aqui foi do mês de maio, mas não foi de hoje. Se vocês olharem hoje, já é um número completamente diferente, não completamente, mas já é um número diferente, porque o crescimento de fato, significativo, né? Hoje a gente tem aí quase
6 GB, né, de capacidade instalada aqui no país, 470 mil é o número de sistemas, né, mas em termos de consumidores que fazem uso do sistema de compensação, a gente já tem aí 603 mil. 70% desses consumidores são residenciais, em termos de número, né, de consumidores. Se a gente for observar aí a potência instalada, esse número cai para, acho que, 40%. E 98% dos sistemas são de geração solar fotovoltaica, tá? Então, assim, a maioria dos sistemas, seja em termos de potência instalada ou em número de empreendimentos, aqui no caso é potência instalada, é de geração solar fotovoltaica. Esse número aqui a gente gosta de mostrar, né, porque mostra aí a questão do crescimento mesmo expressivo, né. No primeiro semestre, acho que não apareceu aqui para mim. No primeiro semestre aí de 2021, perdão, a gente teve aí mais de 1.100 novos sistemas conectados por dia útil, tá? Esse é um levantamento por dia útil. Quase 11,4 megawatts de capacidade instaladas por dia útil de geração distribuída no país. E essa curva aqui mostra esse crescimento aí exponencial, essa curva, né, de crescimento exponencial. É ruim porque eu acho que vocês também estão vendo essa caixinha com o vídeo, né, e não conseguem ver o slide inteiro. Mas, enfim, a gente vai disponibilizar. Bom, diante desse crescimento aí exponencial, a gente começa a se deparar com os desafios, né? E aqui a gente traz desafios tanto sob a ótica da distribuição, que são grandes, tá? Mas a gente também vai adentrar um pouco nos desafios que já esbarram aí a transmissão, né? Por isso a gente está tendo diversas discussões aí com o ONS, e o que o Fabrício trouxe é uma dessas discussões que a gente está tendo, tá? Bom, mas sob a ótica da distribuição, né? Quais são os nossos principais desafios? Vocês estão vendo aí um mapa, né? É a concentração da potência instalada de geração distribuída nos estados, tá? E a gente vê ali que Minas Gerais está com uma corzinha azul mais forte, que é onde tem a maior concentração de potência instalada. Obviamente que é ali, então, que a gente vai se deparar de forma mais frequente, né, com esses desafios, tá? Então, a gente tem aí questões envolvendo a conexão, né, conflitos, divergências, né, entre distribuidoras e usuários, né, em relação à solução, à alternativa de conexão que a distribuidora coloca para aquele acesso, né. A gente tem aí desafios, tanto do ponto de vista do planejamento do sistema de distribuição, quanto da operação, né? A distribuidora tem que planejar a expansão da rede dela, não pensando mais naquele crescimento do mercado de consumo, né? Ela tem que incluir nessa estimativa aí como é que vai se dar o crescimento da GD e onde aquela GD vai estar conectada, né? Então, isso traz uma complexidade enorme, né? Do ponto de vista da operação também, né? Ela às vezes está acostumada lá a trabalhar com o TAP do transformador para lidar com condições de subtensão, né, na sua rede. Agora ela vai ter no mesmo sistema, no mesmo alimentador, subtensão em determinado período do dia e sobretensão em outra faixa do dia, né? Então ela tem que se adaptar a operação da sua rede a essas novidades, né? Bom, essa diversidade de sistemas de distribuição que a gente tem também traz uma complexidade, a gente não tem uma solução única para o mesmo problema, nem mesmo dentro da mesma distribuidora, né? A gente tem uma diversidade grande, tanto em termos de extensão do alimentador, né? Comprimento da rede de média, da rede de baixa. Então, assim, é uma diversidade enorme que traz muitos desafios. E um outro ponto, né, que é muito conhecido também, são as questões envolvendo a qualidade da energia, né? Você tem situações em que você pode usar a GD a seu favor, né, para melhorar uma condição de qualidade, equilíbrio de tensão, por exemplo, desequilíbrio de tensão, você pode melhorar, né, a depender do local onde ela vai estar conectada. Em sistemas que você está observando ali subtensão, você pode também utilizar a geração distribuída a seu favor, mas o que a gente vê, assim, talvez que ressalta mais, é o primeiro parâmetro de qualidade, né, que grita, digamos assim, é a questão da sobretensão, né, principalmente quando a geração distribuída está longe da subestação, né,
A gente, às vezes, tem casos de conexão na baixa tensão, em que um consumidor um pouco maior vai lá, instala o seu sistema de geração e ele mesmo percebe a sobretensão ali no seu ponto de acesso, uma sobretensão que ele mesmo causou, né? E aí você tem que, enfim, encontrar uma solução para aquele acesso, tirar, de repente, aquele consumidor daquele transformador, colocar um transformador dedicado para ele, né? Aqui a gente traz uma condição de acesso, né, que a gente também se depara aqui. Justamente essa situação em que o gerador está muito longe da subestação e quando a distribuidora vai fazer os estudos dela lá, ela observa que vai ter violação da tensão lá no ponto de acesso, né, do gerador, né, se ele for atendido por uma linha de média tensão. E aí, essa alternativa, então, de conexão diante dessa sobretensão aí identificada, ela é descartada, né? E aí, às vezes, a distribuidora sugere uma conexão na alta tensão, numa subestação da alta, que é uma obra muito mais cara para o usuário, obviamente que ele não vai ficar contente com essa solução. O uso, né, que poderia ser uma outra alternativa, era colocar, às vezes, regulador de tensão na linha, né, mas nem todas as distribuidoras utilizam essa solução, e é uma solução desafiadora, né, porque o regulador de tensão, quando ele é conectado numa fonte intermitente, né, vai alimentar ali, a linha vai alimentar uma fonte intermitente, ele comuta muito. Então, isso demanda muita manutenção, enfim, e imputa custos também. Então, é de fato um desafio, mas, obviamente, a gente sabe que esses equipamentos, eles evoluem, né, tecnologicamente, e as soluções de acesso, as soluções de conexão têm que evoluir da mesma forma, ok? E aí a gente traz o problema que o Fabrício trouxe aqui, né? Na verdade, é o mesmo problema, que é só para exemplificar, né? De um lado, a gente tem um ONS muito preocupado aí em manter a estabilidade do sistema, né? Do SIM, né? Ele quer que o gerador distribuído não desconecte devido a eventos externos, certo? Isso o leva, né, a defender ajustes um pouco menos sensíveis, né? Ajustes de proteção. Por outro lado, a distribuidora quer que num evento de ilhamento na distribuição, aquele gerador saia, porque ela quer garantir o quê? A segurança tanto das pessoas, né, que vão fazer a manutenção daquela linha, enfim, mas também a segurança dos equipamentos, né? Isso leva a distribuidora, né, a, de certa forma, estabelecer parâmetros ou ajustes de proteção mais sensíveis, né? Então, a gente tem aí essas duas visões, ambas muito importantes, né? A gente quer manter a estabilidade ali da operação do sistema interligado e a gente quer também manter segurança de pessoas e equipamentos, né? O que a gente vai ter que buscar, de certa forma, é essa solução de compromisso. E é isso que a ANEEL tem feito, né? Juntamente com o ONS, a gente vai envolver aí todos os agentes nessa discussão. É um tema quente que a gente está trazendo aqui para vocês, mas é de fato algo desafiador. Um outro ponto, né, que a gente tem discutido com o ONS e que também tem relação com essa questão da GD, ela está tomando tanta importância, né, o efeito agregado da geração distribuída está tomando tanta importância que o operador começa a sentir necessidade de contabilizar aquela geração distribuída na sua estimativa de carga, certo? E aí o ONS nos fala o seguinte, eu preciso saber aonde essa geração distribuída está pendurada na rede, em que subestação da distribuição, em que subestação de transmissão ela está conectada, né? Porque hoje ele não sabe, né? Ele sabe a potência instalada total, mas não sabe onde estão localizados esses sistemas. A gente até tem essa informação, mas não de forma consolidada, né? Nem a ANEEL tem. Então, o que a gente vai precisar é, de fato, trabalhar, né, para o operador poder acompanhar, né, de forma mais frequente o crescimento da geração distribuída e saber aonde ela está localizada. E não só isso, né, o operador ele gostaria também de saber qual que é o perfil de geração, né, dessa geração distribuída, né. Apesar desses inversores eles terem condição de fornecer esse perfil com uma certa granularidade, né, essa informação não chega até a distribuidora, muito menos até o ONS, né, nem mesmo aquele medidor que tem ali conectado no consumidor, né, que é o medidor bidirecional, ele não tem informação com granularidade. A exigência é que ele, lá no final do mês, ele me dê a energia total injetada na rede e a energia total consumida, né? Não há granularidade nenhuma, não é uma informação de hora em hora, enfim, de meia em meia hora. É uma informação mensal, né? E aí a gente começa aí a refletir sobre essa questão dos inversores inteligentes, sobre os medidores inteligentes, né? Os medidores inteligentes,
interferem em diversas outras atividades nossas aqui, e, de fato, para a gente potencializar essa inserção da geração distribuída, esses dois temas, eles têm que ser trabalhados pela ANEEL, e é um desafio que a gente tem enfrentado, viu? Principalmente a questão dos medidores inteligentes, que eles esbarram em diversos processos nossos aqui, né? A gente depende dele para modernizar a tarifa, para permitir uma maior penetração de recursos energéticos distribuídos, a gente depende dele em diversos processos, para abertura de mercado, né? Então, é algo que a gente também está discutindo aqui na agência. Bom, eu vou ver se, eu não sei se eu ultrapassei o tempo, mas eu queria falar rapidamente sobre a nossa norma aqui de veículos elétricos, na verdade, de infraestrutura de recarga, né? Que é o outro elemento dessa rede do futuro que a gente já tem aqui, de certa forma, regulamentado pela ANEEL. É uma regulamentação bem diferente da regulamentação da geração distribuída, porque aqui a gente interpretou que a atividade de recarga não é comercialização de energia, e não sendo comercialização de energia, a ANEEL não tem que regulamentar demais, né? O que a gente observa, então, né? Essa atividade de recarga, né, nessa resolução de 2018, ela é permitida tanto para distribuidor efetuar, como para terceiros, enfim, empresas privadas podem oferecer essa atividade, um shopping center pode oferecer essa atividade, e os preços são negociados livremente, né? Então, enfim, o shopping pode cobrar de você da forma que ele quiser, pode ser pelo preço do estacionamento, enfim. A gente coloca só na nossa norma uma questão da interoperabilidade, né? A gente exige aí protocolos abertos de comunicação, já pensando, né, na interoperabilidade com outros elementos aí dessa rede de distribuição do futuro, dessa rede inteligente. E aí um ponto importante, né? A injeção de energia pelo veículo elétrico, ela é vedada explicitamente na norma, tá? A gente teve recentemente a aprovação de um piloto na Unicamp, né, um projeto da CPFL, que está no contexto aí de um PIB, mas, enfim, foi uma aprovação específica para aquele projeto, e aquela energia, obviamente, não pode ser usada, né, a energia injetada não pode ser usada no sistema de compensação, tá? Nem na regra atual e nem no projeto piloto. Aí eu coloquei só a informação da chamada que a gente teve estratégica, né, de veículos elétricos, soluções de mobilidade elétrica. A gente teve, acho que, 30 projetos, e, se não me engano, está tampando ali, mas eu acho que foi mais de 400 milhões de recursos investidos, tá? É uma outra iniciativa, né, que a gente teve em relação a esse tema. Bom, e o que a ANEEL regulamenta, então, em relação à infraestrutura de recarga, né? É uma norma muito mais solta, né, menos intervencionista, justamente pela atividade de recarga não ter sido enxergada como uma atividade de comercialização. Então, desses dois links aí, o link 1 e o link 2, o que a ANEEL de fato regulamenta é o link 2, que é o acesso daquela unidade consumidora com a infraestrutura de recarga à rede de distribuição, né? E aí vale a regra de uma unidade consumidora normal, né? Vai precisar de aumentar a carga daquela unidade, né? Devido a essa estação de recarga que vai ser conectada, né? Se precisar de aumentar a carga, vai ter que seguir um rito ali de acesso com a distribuidora para verificar se será necessária obra, né, de acesso, reforços ou melhorias naquela rede de distribuição, e aí todos aqueles prazos, né, regras de participação financeira do consumidor naquelas obras, é a mesma regra que se aplica ao consumidor convencional, que não tem uma infraestrutura de recarga em sua unidade, tá bom? Os conectores, enfim, a ANEEL não adentra, né, em padronização de conector, ali, aquele link 1, de fato, a ANEEL, ela não enxerga na sua regulamentação, tá? Bom, e o que a gente tem estudado, né? A gente está aí com uma atividade aberta, vamos até abrir uma tomada de subsídios neste primeiro semestre de 2021, em que a gente está estudando a regulamentação dos recursos energéticos distribuídos de uma forma mais ampla, né? A gente quer regulamentar tanto os aspectos econômicos, né? Como é que eu vou remunerar um determinado serviço prestado por esse recurso energético distribuído, e aqui o nosso foco, né? O foco dessa atividade é na distribuição, serviços prestados no âmbito da distribuição de energia. A gente tem outras iniciativas aqui na ANEEL,
na verdade, uma iniciativa voltada para o uso, por exemplo, de armazenamento no Sistema Interligado Nacional, né, e em geração centralizada, mas aqui o nosso foco é a distribuição, tá? E aí a gente está avaliando tanto esses recursos energéticos distribuídos de forma mais ampla, né, a geração distribuída aqui, ela não entra não a questão do net metering, mas a questão de você eventualmente remunerar aquele gerador por um serviço ancilar que ele venha prestar para o sistema, tá? E aí o que a gente pretende, né, com esse estudo, olhando aí as experiências internacionais, as melhores práticas, é propor uma regulação, ou pelo menos um roadmap para o país, né, para o Brasil. E, bom, a gente tem uma cooperação com a GIZ e foram gerados 3 relatórios bem bacanas sobre esse tema, que vale a pena conferir. Eu acho que vale a pena vocês acompanharem essa atividade, né, que vai abrir uma tomada de subsídio neste semestre, porque a gente tem muita coisa para regulamentar, né? O primeiro ponto, né, tanto do ponto de vista técnico, né, quanto do ponto de vista econômico, né? E o que a gente acha que vem primeiro aí, de fato, é o armazenamento, né? A gente tem aí esse sentimento porque já tem aí interessados, né? O mercado já está batendo na porta da ANEEL. E o armazenamento está sendo tratado nesse âmbito também, né? Junto com os demais recursos energéticos distribuídos, mas também a gente está estudando usina virtual e micro-redes, tá? E aí, assim, o sistema de armazenamento do ponto de vista técnico, né? Vamos supor que eu vou usar um sistema de armazenamento atrás do medidor acoplado com um sistema de geração fotovoltaico, né? Que tipos de fluxos eu vou poder permitir? Eu vou permitir, né, entre bateria, gerador fotovoltaico, a unidade consumidora e a rede, né? Isso a ANEEL ainda não definiu, né? Hoje, se você quiser botar um sistema de armazenamento atrás do medidor, né, você tem que operar ele ilhado, né, não conectado na rede. Então, a gente vai ter que avaliar, né? Esse sistema vai poder participar do net metering, mesmo que ele armazene energia vinda da rede, né, de distribuição, que é uma energia não necessariamente renovável, né, não é uma energia necessariamente elegível ao sistema de compensação. Isso tudo a gente vai ter que estudar, enfim, e regulamentar, e traz diversos desafios técnicos, né, para esse sistema de controle aí da bateria, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que eu me excedi, mas a apresentação termina aqui. Eu sugiro aí quem esteja estudando esses temas que fique atento nessa atividade aí, que a gente tem bastante coisa ainda para estudar, tá bom? Obrigada a todos. Obrigado, Passa a Lívia. palavra, Michel. Muito interessante a apresentação. Depois a gente vai ter um bom espaço para debater esses temas, esses pontos com o pessoal. Então, vamos dar andamento à próxima apresentação, que é a do Marcelo Pinho Almeida, que tem também o seu tempo para fazer a sua apresentação, e depois a gente volta para debater esses pontos com um diálogo, um debate aberto aí entre nós todos aí, vocês três e eu aí para moderar esse processo, tá bom? Obrigado, Marcelo, pela apresentação. Lívia, eu só peço a gentileza de descompartilhar a tela. Eu acho que é lá em cima. Isso, perfeito. Obrigado. Marcelo, com a palavra. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, quem assiste a gente. Obrigado. Eu queria agradecer pelo convite de participar dessa sessão plenária. Tá? Eu compartilhei a minha tela. Vocês conseguem ver, não? Está perfeito, Marcelo. Estamos vendo bem. Tá legal. Bom, então eu vou falar agora de um tema que complementa bem o que já falou o Fabrício e a Lívia, tá? Eu vou falar um pouco sobre a parte das normas técnicas, tá? Em particular as NBRs. Uma coisa, não, uma pergunta que sempre fazem é por que a gente precisa de norma técnica para a interface de conexão à rede de inversores, né? No caso, inversores fotovoltaicos, mas, na verdade, pode ser qualquer tipo de inversor. Né? Então, eu acho que antes, nas apresentações anteriores, a gente já teve aí uma parcela significativa, tá, da explicação por que a gente precisa de norma técnica, tá? Só lembrar o que Fabrício e a Nívia comentaram. Então,
As normas técnicas, elas são muito importantes, tá? Então, só complementando um pouco o que já falou a Lívia e o Fabrício, tá? A gente tem aqui um gráfico também que a Lívia também apresentou, da evolução da geração distribuída fotovoltaica no Brasil. A geração distribuída no Brasil, mais de 97% é fotovoltaica, tá? Então é seguro a gente fazer análises considerando a geração distribuída como fotovoltaica, tá? E a gente observa aqui, em primeiro lugar, tá, a importância da regulação. Tá? A gente percebe aqui que antes de 2012 não tinha praticamente nenhuma conexão à rede de sistemas fotovoltaicos no Brasil. A partir de 2012 começou a crescer, inclusive fica visível aqui no gráfico, tá? Esse número, tá, de potência instalada conectada à rede de distribuição a partir da resolução 482. No mesmo ano também teve uma pequena modificação pela 517. Em 2015, outra regulação da ANEEL, a 687, e aí a gente também observa aqui um outro degrau considerável, tá? Na potência instalada de sistemas fotovoltaicos na GD no Brasil. E esse crescimento, tá, ele só fez acelerar ao longo dos anos, tá? A gente tem uma taxa de crescimento bastante elevada, um crescimento exponencial, tá? Hoje a gente tem aqui mais ou menos 5,6 gigawatts, tá, de potência instalada, GD fotovoltaica, e isso representa, tá, aproximadamente 3% da potência instalada do SIN, tá, do Sistema Interligado Nacional. Só a título de comparação, se a gente pega o fotovoltaico centralizado das grandes usinas, hoje a gente tem um pouco mais de 3 gigawatts, tá, instalados de fotovoltaico centralizado, o que dá um pouco menos de 2%. Essa potência, tá, que está em operação, não estou considerando o que está em construção, o que já foi otorgado, mas ainda não começou a construção. Tá? O que a gente tem hoje operando no Brasil dá um pouco menos de 2% da capacidade instalada do SIM. Ou seja, a GD fotovoltaica ela é hoje bem mais expressiva do que a própria geração centralizada fotovoltaica. E se essa taxa de crescimento permanecer, tá, é capaz de a gente terminar o ano de 2021 com cerca aí de 9 gigawatts instalados em GD no Brasil. Tá? Bom, a gente tem questões, no caso, questões relacionadas com a pandemia, tem as questões relacionadas agora com a revisão, né, da regulamentação. Então, a gente tem aí uma certa incerteza, mas é seguro que a GD vai crescer bastante ainda esse ano no país e, com certeza, vai se tornar bem mais expressiva do que a geração centralizada, pelo menos agora, tá, no curto prazo. Tá? A gente tem uma quantidade grande de potência a ser instalada, centralizada, mas se a geração distribuída continuar com esse ritmo de crescimento, ela realmente, a potência instalada não pode ser, né, de forma alguma desprezada. Quando começaram as discussões, tá, de uma norma NBR aqui antes de 2012, tá, 2011, a potência instalada era quase nenhuma, então muita gente se perguntava, né, por que eu preciso de uma NBR se eu não tenho nada instalado, né, o impacto é nulo, né, da GD fotovoltaica no sistema elétrico, então não preciso de norma e tal. Mas hoje a gente percebe que foi, né, uma decisão bem acertada, ter essa NBR que a gente tem hoje, tá? Depois a gente vai comentar melhor sobre ela. Porque, então, se não houvesse essa NBR, a gente teria aqui mais de 5 gigawatts, tá? Potencialmente quase 9 gigawatts de geração distribuída, que não atenderia a nenhuma norma. Então, a gente precisaria fazer um retrofit grande aqui no Brasil, de sistemas que basicamente estariam fazendo qualquer coisa. Tá? Então, é importantíssimo a gente ter uma norma, tá? Tanto pelo volume, tá? Como também pela própria parte técnica, tá? Do sistema. Tá? A gente tem aqui o sistema de geração distribuída, tá? Que tem normalmente um inversor que faz a conexão com a rede. Tá? Eu falei, né? Mais de 97% é fotovoltaico, tá? A gente tem um inversor. Aqui eu não coloquei fotovoltaico, eu botei fonte, porque, enfim, é diferente o que vem daqui, né? O importante é essa interface com a rede, é feita por um inversor, tá? No sistema conectado à rede, esse inversor de conexão, ele vai alterar a corrente que é injetada na rede,
pode ser injetado ou até absorvida, dependendo do caso, né? Para atender uma determinada potência, tá? No caso aqui, normalmente o inversor, né, ajusta a corrente para injetar a máxima potência que pode fornecer aqui, no caso, o gerador fotovoltaico. E aqui, no ponto de conexão da rede, a tensão e a frequência da rede. A tensão nesse ponto e a frequência da rede do sistema elétrico. Isso é diferente, por exemplo, de um sistema isolado, tá? Em que o inversor ele gera o sinal de tensão e frequência. Tá? E aí é a corrente que varia em função da carga. Tá? Só que no caso também aqui da geração distribuída, além do atendimento aqui da carga local, que possivelmente exista, tá? A geração distribuída se conecta numa rede elétrica bem maior. Né? Então, você tem aqui um conjunto de cargas, um conjunto de geradores, tá? Podem ser outras GDs, ou podem ser geradores de grande porte, né? Hidrelétricas, termoelétricas. E tudo isso aqui, tá? O sistema físico ele tem um comportamento físico, tá? Que depende de qualquer regulação, de qualquer lei. Então, é importante a gente conhecer como é que funciona esse funcionamento físico, para a gente saber, né, atribuir os requisitos, tá? Não só da GD, mas também das cargas e dos outros geradores. E aqui que entra também, né, do ponto de vista técnico, a necessidade de uma norma técnica para esses equipamentos aqui, conversores de conexão à rede. A gente precisa definir requisitos de limites de tensão e frequência, tá? Quais são os limites que eles vão conseguir operar, né, de forma satisfatória e com segurança. Questões relacionadas com balanceamento de fases, harmônicos, tá? Demais temas relacionados à compatibilidade eletromagnética. O tema da desconexão também, tá? Que é importante. Funções de suporte à rede, também é muito importante, ainda mais com essa penetração cada vez maior, né, da potência instalada. Muito importante as funções de suporte à rede. E a parte de comunicação, que linka bem com o que a Lívia comentou das redes inteligentes. Tá? Então, aquela pergunta, por que uma norma técnica, ela tem uma resposta bem sólida. E aí as pessoas também começaram a fazer uma outra pergunta, uma pergunta similar, que seria por que uma norma técnica brasileira. Né? A gente tem que ter uma listinha, tá? De algumas normas que existem aí pelo mundo. Tá? Existem normas de países, por exemplo, aqui do Reino Unido, Austrália, Alemanha, etc. Tá? Existem normas internacionais, como a IEC, existem normas de grupos de países, por exemplo, como as ANs, que são normas europeias. Então, diante de um grande número de normas, né, as pessoas às vezes perguntam, né, por que então uma NBR? Por que uma norma brasileira? E a gente também tem respostas, tá? Bem coerentes, bem sólidas. Por que fazer uma NBR? Tá? Por que não adotar uma outra norma de um outro país? Tá? Em primeiro lugar, o sistema elétrico brasileiro possui características técnicas próprias. Tá? O Fabrício comentou algumas, né? Então, os ajustes dos limites, as funções necessárias nos equipamentos, impedância de rede, que influencia também nos limites, nos ensaios. Então, tudo isso tem que ser considerado. E se a gente pegar uma norma europeia, uma norma IEC, que é bem genérica, uma norma de um país específico, a gente pode ter aí limites e funções que não se adaptam à realidade técnica do sistema elétrico brasileiro. O outro ponto aqui, tá? É que a nossa organização regulatória e normativa é diferente, tá? Pode ser diferente da de outros países. Então, a gente percebe claramente que algumas normas de países específicos, elas como se misturassem um pouco o que seria uma NBR, o que seria um PRODIST, o que seria uma norma de distribuidora. Então, aqui no Brasil, a gente tem essas coisas bem diferentes, bem separadas. Então, a parte técnica desses requisitos, ela precisa de um documento específico, onde esses requisitos vão existir, tá? Para não confundir com as atribuições de outros agentes, como o ANEEL, como as distribuidoras, por exemplo. Em terceiro lugar, a gente precisa compatibilizar essa norma técnica com a regulamentação brasileira, a própria regulação 482, o PRODIST, e as normas técnicas também que existem no Brasil, por exemplo, as distribuidoras. Tá? Então, existe essa necessidade de compatibilizar tudo.
de maneira que a gente não tenha conflito, tá? E, novamente, se adotar uma norma de um outro país, a gente muito provavelmente vai ter conflito entre o que seria essa norma técnica e as normas ou as regulações de outros órgãos. E um quarto ponto, que também é muito importante, que é a terminologia técnica que a gente usa no Brasil. Muitas das vezes, a terminologia que se utiliza em outros países, por mais que a gente traduza para o português, às vezes causa problema de interpretação. Então, uma preocupação grande nossa na hora de elaborar uma NBR é usar uma terminologia que a gente aqui no Brasil, né, que vai trabalhar com o tema, uma terminologia que essas pessoas entendam com a menor probabilidade possível de ambiguidade, para não ter uma má interpretação do documento técnico. Bom, o Brasil ele já tem uma norma técnica, tá? A gente não está desprovido, né, de regulamentação técnica nesse sentido, tá? Para conexão à rede de inversores fotovoltaicos. A nossa norma técnica é a NBR 16149, que foi publicada em 2013. Ela foi elaborada e publicada junto com também a elaboração e publicação da 482, uma revisão também da portaria em metro, tá? Para certificação, né, para etiquetagem de inversores. Então, essa norma ela também foi, na época, ela foi construída, foi elaborada, levando em consideração tudo que eu falei agora há pouco, de coordenar os documentos e ter esse consenso também entre os diversos atores. Então, a nossa norma atual, ela estabelece os requisitos elétricos da interface de conexão à rede, traz alguns requisitos de compatibilidade, segurança e controle externo, tá? Então, a gente já tem aqui algumas coisas relacionadas a funcionalidades que podem ser controladas remotamente. E utilizou alguns elementos da norma IEC, a 61727, que é internacional, a norma da Alemanha, a VDE 4105, e também da italiana 6021. Na época, essas duas normas eram, digamos assim, os documentos mais avançados na época em que a NBR foi elaborada. Por isso que a nossa NBR, ela, apesar de ainda precisar passar por uma revisão, e de fato está passando por uma revisão, ela é uma norma que ainda tem um conteúdo de atualidade bem forte. E complementar a NBR 16149, a gente tem a NBR 16150 e a NBR EC 62116, foram publicadas na mesma época. São as normas de ensaio, tá, do equipamento que faz a conexão com a rede, no caso, o inversor. Não vou entrar em detalhes, tá? Vou rapidamente passar um pouco os itens que compõem a nossa norma atual. Em relação à compatibilidade com a rede, a norma define a frequência nominal de 60 Hz, tá? E como tensão nominal, a tensão nominal no ponto de conexão, que hoje no Brasil a gente tem diversos valores, tá? O PRODIST define 8 níveis de tensão de conexão. Esse é um ponto importante, tá? Porque tem uma definição de uma frequência nominal brasileira em 60 Hz e uma das tensões nominais previstas no PRODIST é muito importante porque a maioria dos equipamentos que vem de fora, principalmente em 2012, quando a norma foi elaborada, eram equipamentos feitos para a Europa, para os Estados Unidos, principalmente Europa, que a frequência tem uma frequência diferente, 50 Hz, tá? Então, muitos equipamentos, por conta de hardware e software, eles precisam de adaptação para funcionar bem em 60 Hz e com outros níveis de tensão. Então, definir, tá, por norma, frequência e tensão nominais é um passo importante, tá, para a gente ter equipamentos que funcionam adequadamente aqui no Brasil. Tá, a norma também trata de compatibilidade com a rede, tá? Aqui, no caso, alguns itens de compatibilidade eletromagnética, que seria a distorção harmônica de corrente e a injeção de corrente contínua. Não está aqui, mas ela também trata da parte de cintilação, tá? Que são temas relacionados com compatibilidade eletromagnética. A parte também de controle de fator de potência, tá? A norma hoje divide em 3 grupos, tá? Menores que 3 kW,
trabalham com fator de potência unitária maior que 3 kW, dependendo da potência, precisam poder trabalhar com fatores de potência menores. E também de compatibilidade com a rede, a norma hoje ela só tem um tipo, tá, a gente chama de fault ride-through, né, que é de low voltage fault ride-through, ou seja, suportabilidade a fenômenos de baixa tensão de curta duração na rede. Então, hoje a norma só tem essa suportabilidade para fenômenos de tensões reduzidas na rede elétrica. A parte de segurança também, os limites de tensão, principalmente sob a tensão, tá, é o mais importante. A frequência também. Na época, houve uma preocupação grande em deixar o sistema operando o maior tempo possível. Então, para sobrefrequências, se determinou a utilização dessa curva, né? Se a frequência aumenta, a potência injetada diminui até os 62 Hz, quando é feita a desconexão completa. Então, isso aqui era para evitar o sistema se desconectar em com sobrefrequência, tá? Na época não se pensou o tema da subfrequência, tá? Que foi o tema que o Fabrício trouxe para a gente na apresentação. Em termos da segurança, tá? O ilhamento, tá? No caso o anti-ilhamento, onde o sistema tem que se desconectar da rede em caso de um ilhamento não intencional, em até 2 segundos. A reconexão, tá? Suportabilidade do inversor a uma reconexão, principalmente uma reconexão fora de fase, e o religamento automático da rede. Tá? E essa parte de controle externo, tá? Controle de potência ativa, potência reativa e o desligamento, se necessário. Tá? Tudo isso, os inversores hoje, tá? Pelo menos os da GD, eles precisam ter essas funções, apesar de não serem utilizadas, tá? Mas eles têm a capacidade de terem a potência ativa e reativa controladas remotamente, assim como a possibilidade de ligar e desligar também remotamente. Então, essa norma, ela não é perfeita, né? Tem muita coisa para evoluir, né? Ela é de 2000, ela foi finalizada em 2012, publicada em 2013. Porém, ela é uma norma, tá? Que ainda é bem robusta. Então, o Brasil ele ainda tem uma norma, tá? Que pode ser utilizada, tá? E, claro, ela pode melhorar, inclusive, o trabalho que a gente está fazendo agora. Depois eu vou comentar um pouco mais desse trabalho de revisão. Vou falar um pouquinho agora do processo, tá, de elaboração da norma técnica. Não sei se normalmente as pessoas não conhecem muito bem como é que funciona esse processo de elaboração de norma técnica. Então, aqui no Brasil, a gente tem a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é quem de fato publica, né, as nossas normas técnicas NBR. A ABNT ela é dividida em comitês técnicos, né, ou comitês brasileiros, os CBs. Cada CB tem um tema específico. O CB que é de nosso interesse aqui é o CB03, que é o Comitê Brasileiro de Eletricidade, que é representado por uma pessoa jurídica que é o COBEI, né, que é o Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicação, que também é o representante brasileiro na IEC, tá, que representa o Brasil na IEC. E, bom, dentro do Comitê Brasileiro 003, né, que é o COBEI, existem várias comissões de estudo, tá? E a nossa comissão, né, onde são elaboradas as normas para sistemas fotovoltaicos, é a comissão de número 82, tá? Existem normas relacionadas com sistemas fotovoltaicos, tá? Que são elaboradas também por outras comissões de estudo, tá? Por exemplo, a 64 de instalações elétricas foi a que elaborou a norma de instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos. A gente tem também a comissão, se eu não me engano, é a comissão 20, que elaborou a norma para cabos fotovoltaicos. A comissão, acho que é 21, a parte de baterias. Mas a 82, tá, essa aqui, que é 003, 082, 001, é a que elabora as normas, tá, para sistemas fotovoltaicos, incluindo a NBR 16149. Tá. Recentemente, a gente fez uma divisão dentro da comissão em grupos de trabalho, tá, para a gente
agilizar a elaboração das normas. Cada grupo de trabalho tem um termo específico, e particularmente a revisão agora da 16149 e das outras normas de ensaio são responsabilidade do grupo de trabalho 3, tá? Que o relator é o professor Leandro Bicha, o nosso moderador de hoje. Então, dentro dessa estrutura, tá? O processo da elaboração da norma começa com uma demanda da sociedade, tá? Ou para elaboração ou para revisão da norma também. Essa demanda é incorporada pela BNT no plano de normalização. Se houver entendimento da comissão de estudo que é pertinente, né, para aquela norma específica, é feito um novo item de trabalho, tá? Um NIT, e aí, de fato, começa aqui, tá? O processo de elaboração mesmo da norma dentro da comissão de estudo, onde se dão todas as discussões. Esse processo de elaboração da norma, as principais discussões, né, os principais argumentos, eles são técnicos. Tá? É uma norma técnica, então é nada mais justo do que os principais argumentos, as principais considerações serem de ordem técnica, seja relacionada com segurança ou com a qualidade do sistema, do produto, funcionalidades e compatibilidade com outros sistemas ou com outros produtos. Então, esse aqui, tá? Esse primeiro ponto aqui, parte técnica, é a nossa prioridade. Mas é claro, tá, gente, na comissão existem diversos atores do setor fotovoltaico, então a gente também precisa considerar outros aspectos, por exemplo, o aspecto regulatório, tá, a legislação brasileira, as questões de mercado também, e, é claro, também a viabilidade econômica, né? Se a gente tem mais de uma opção tecnicamente correta de fazer alguma coisa, a gente, claro, opta pela opção que tenha uma viabilidade econômica melhor. A gente não pode também barrar o mercado ou colocar algum obstáculo no mercado por conta de uma norma técnica, mas, claro, sempre tendo em mente que a questão técnica ela se sobrepõe a todas as outras. Né? A gente nunca vai deixar uma norma sair com requisitos tecnicamente errado, mas que favoreça, por exemplo, o mercado, a parte econômica. Tá? Isso aí é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer. Bom, e com esse projeto feito, vai para a consulta nacional, é feita uma análise dos resultados. Se tudo der certo na consulta nacional, a gente, enfim, publica uma norma NBR ou uma revisão de uma norma NBR. Agora, voltando para a comissão de estudo, como eu comentei agora há pouco, participam da comissão diversos atores do setor fotovoltaico. Tá? Aqui eu enumerei, tentei buscar aqui pela cabeça todos os atores que participam com a gente tem associações, tá? A ONS participa também, os instaladores, integradores, fabricantes, etc. Tá? A ANEEL e o Inmetro, eles não participam, não costumam participar institucionalmente, não tem uma pessoa que se identifica como Inmetro ou como ANEEL, mas são órgãos que sempre estão presentes nas nossas reuniões, porque são muito importantes, tá? As portarias do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro e a regulamentação da ANEEL, isso sempre a gente considera em todas as nossas discussões. Né? Então, a ideia, tá, de colocar todos esses atores aqui diferentes juntos é para a gente conseguir uma norma que traduza o consenso de todos eles. Tá? A gente não pode fazer uma norma que favoreça mais um lado e prejudique o outro lado. Tá? Então, a gente sempre busca o consenso entre todos os atores. Isso é bem difícil de fazer, é bem complicado de fazer. Talvez a parte mais demorada e complexa de elaborar uma norma é justamente esse consenso. Toma bastante tempo, tá? Das nossas reuniões chegar num consenso, porque a gente evita ao máximo decidir coisa por voto, por exemplo. Né? Sempre quem perder numa votação pode, no futuro, não ficar satisfeito com o resultado, né, da norma que foi publicada. Então, a gente sempre busca esse consenso e sempre convidar o maior número possível de pessoas para participar das reuniões, justamente para esse consenso ter um peso mais forte depois. Outro ponto importante é a divisão de responsabilidade.
Como assim, né? Divisão de responsabilidade. Tem muitas pessoas que acham que a geração distribuída, como é uma coisa nova, está entrando na rede, ela tem que ser inteiramente responsável por resolver, por mitigar todo e qualquer problema que ela possa causar na rede. Em compensação, tem outras pessoas também que acham o contrário, né? Que a geração distribuída, como é uma coisa nova, ela tem que ser incentivada e a rede precisa absorver, né, todos esses problemas e mitigar. Então, a gente tenta aí também chegar no meio termo para que a gente possa, ao mesmo tempo, ter uma entrada cada vez maior da geração distribuída e que não seja a geração distribuída 100% responsável por mitigar todos os efeitos, né, que são fisicamente naturais, né, quando você tem um sistema elétrico com geração distribuída. A gente também busca fazer a coordenação entre os diversos documentos, né, técnicos e normativos no Brasil, para não ter uma NBR que, por alguma questão de regulamentação ou legislação, não possa ser aplicada. E também a gente busca uma atenção no futuro, né? A gente busca ver, olha, o que pode acontecer daqui a alguns anos, para a norma, quando for publicada, ela não ser válida só naquele ano ou próximo do período de publicação, ela também tem que ser válida por muitos anos na frente, tá? A gente teve essa preocupação, por exemplo, quando elaborou a versão atual, publicada em 2013, tanto que até hoje ela não é uma norma ultrapassada. Então, a gente também tem essa preocupação de sempre estar atento para o futuro, para a norma ter uma validade que passe, né, da época da publicação. Outro ponto muito importante é o escopo, tá, da NBR 16149. Tá? Claro, o escopo de qualquer norma técnica é importante. Então, eu vou falar aqui do escopo específico, né, da nossa norma de interface com a rede, que é justamente o escopo da norma 16149. São as características da interface com a rede de distribuição, seja os modos de operação do sistema, a compatibilidade com a rede, proteção, tá? Proteção no sentido de fenômenos de frequência, fenômenos de tensão, etc., elementos. Esse controle externo, né, um controle remoto, e os serviços de suporte. Tá? Esse é o escopo da 16149. Tem outros elementos, tá, que também são importantes e tem tudo a ver com a geração distribuída, mas que eles estão fora do escopo de uma NBR, no caso a NBR 16149. Por exemplo, a parte de instalação elétrica, a regulamentação do setor, seja da ANEEL, seja a portaria do metro, lei ou alguma coisa relacionada ao CONFEA, CREA, tudo isso está fora do escopo da norma. Também a gente tem às vezes discussões também dentro da comissão de estudo, tá? E se pretende, né? Às vezes na caminhada da discussão acaba que a coisa começa a cambar para fora do escopo, né? As pessoas querendo resolver determinados problemas regulatórios ou de instalação elétrica, coisa que, né, não tem nada a ver com o NBR, a BNT, querendo colocar na norma para resolver esses problemas. Tá? Então, a gente também foge, tá, desse tipo de situação, para a gente não se envolver em temas que não é de nossa alçada, né? No caso, não é da alçada da BNT, ou de uma norma técnica NBR. E, como eu comentei, a norma agora está em processo de revisão. Tá? Hoje, o que a gente tem na norma é só esse tramo aqui que está marcado, né, esse retângulo azul, tá, que seria um inversor com um gerador fotovoltaico conectado à rede elétrica com esse fluxo. Tem um problema aqui na animação, tá, mas a ideia seria ter um fluxo unidirecional do gerador fotovoltaico para a rede elétrica. Tá? Essa é a nossa norma atual e a revisão ela vai contemplar esse múltiplo fluxo de potência aqui, tá? Seja do gerador fotovoltaico para a rede, gerador para o armazenamento de energia, cargas prioritárias também aqui, que pode ser alimentada pela rede, pelo gerador fotovoltaico, pelo armazenamento de energia. Então, essa é a nossa principal preocupação agora nessa revisão, garantir que esse fluxo multidirecional de potência
aconteça de forma adequada. Lembrando aqui que o escopo é esse ponto aqui, tá? A nossa norma, o escopo dela é esse ponto aqui, tá? Que é o ponto de conexão com a rede. O que acontece aqui dentro, para 16149, é transparente, tá? Não tem requisitos em relação ao que acontece aqui dentro do sistema. Os requisitos são direcionados aqui para o ponto de conexão com a rede elétrica. E também aqui para o ponto agora também das cargas, tá? Em corrente alternada, quando o sistema trabalhar em modo autônomo, então, o cuidamento intencional. Então, aqui alguns pontos que estão sendo levados em consideração na revisão da 16149. Como eu falei, o fluxo bidirecional, tá? Os recursos energéticos distribuídos, tá? Apesar do nosso foco ser sistema fotovoltaico, tá? Especificamente, os requisitos aqui na interface da rede, eles são válidos para qualquer equipamento que se conecta via inversor, tá? Ou via conversor eletrônico. Então, se aqui eu tenho um gerador eólico, ou não tenho aqui gerador, tenho só armazenamento de energia e rede, em teoria, esses requisitos aqui eles são válidos, tá? Apesar de que na nossa norma a gente mantém o foco, né, em sistemas fotovoltaicos, até por conta do escopo da própria comissão de estudo. Mas, de qualquer maneira, a gente tem em mente, tá? Esse tema novo aí dos recursos energéticos distribuídos, o atendimento de cargas prioritárias com enviamento intencional, revisão também muito forte na parte de tecnologia, para adequar a tecnologia para a tecnologia que usa logística, para a tecnologia que usam as distribuidoras, para a gente ter um entendimento melhor entre as partes. Revisão também dos ajustes dos limites, tá? Sobre tensão, sobre frequência, etc. Vamos também, provavelmente, aumentar o caso do fault right-through. Hoje, como eu falei, a gente só tem para fenômenos de queda de tensão. A ideia também é para colocar para fenômenos de subida de tensão e fenômenos também de frequência. Algumas novas funcionalidades, por exemplo, curvas. Hoje a norma tem curva, fator de potência, tensão, tá? Então a gente quer colocar algumas outras curvas, por exemplo, fator de potência ativa, tensão, potência reativa, tensão, e outras funcionalidades também, principalmente na parte de suporte à rede, e também complementar a parte de compatibilidade eletromagnética. Então esses são aqui os principais pontos que a gente está considerando agora na revisão da 16149. E tudo isso, claro, buscando, né, que essa conexão aqui, essa interface de conexão seja cada vez mais segura, tá? Não só para o sistema em si, mas para a própria rede de distribuição e também o sistema elétrico como um todo. Obrigado. Richard, eu te retorno a palavra. Obrigado, Marcelo, pela brilhante apresentação. Então, com essa sua apresentação, a gente encerra essa primeira parte e a gente faz um intervalinho aí de uns 10 minutos até umas 15h35 aí, que a gente retorna para a parte 2, que é a parte de perguntas. Certo? Pode ficar vocês podem manter na sala, podem fechar o vídeo aqui e a gente deixa que a gente retorna daqui a uns 10 minutos, daqui a uns 10 minutos aí, a gente já de volta, 15h35, para continuar com o debate aí, para a parte de perguntas. Tá certo? Então, eu peço que todos aí podem fazer um intervalinho, aguardem e em breve a gente retorna todos para essa sala.